Olá pessoal, vamos para as aulas para o início do segundo bimestre. Essa aqui vai ser a primeira aula que eu vou gravar nesse segundo bimestre. Nós vamos começar falando sobre plano de contas. No primeiro bimestre eu já tratei com vocês algo a respeito de plano de contas. Dei uma introdução, agora nós vamos aprofundar um pouco mais. O plano de contas, ele é um registro de todas as contas dentro da empresa. No primeiro bimestre nós falamos o que é uma conta, né? E a empresa necessita de contas para poder registrar os lançamentos que ocorrem no dia a dia. E para isso, ela tem o quê? Um documento sistematizado onde que aparece todas as contas que serão necessárias para ela registrar tudo aquilo que ocorre e que envolve o financeiro da empresa, né? Então, o plano de contas ele vai ser um agrupamento ordenado de todas as contas que serão utilizadas pela contabilidade dentro de uma determinada entidade. Isso é importante, pessoal. Imagina só, foi o exemplo que eu dei para vocês, né? Para que a contabilidade ela possa ter uma organização e os registros acompanhem essa organização, é importante que os profissionais da contabilidade tenham um parâmetro quais são as contas que eles deverão utilizar, para não acontecer diferença de lançamento ou a contabilidade fica meio desorganizada. Por exemplo, foi o exemplo que eu dei para vocês. Nós podemos chamar veículo de automóveis ou carro. Imagina só uma pessoa fazer um registro na mesma empresa. Um coloca veículos, outro coloca carro e o outro coloca automóveis. Estão tratando do mesmo bem, porém com nomenclaturas diferentes. Para que isso não ocorra, dentro da empresa tem um documento que é chamado plano de contas para sistematizar e para que a contabilidade ela se torne o quê? Homogênea. Ela tenha uma sistematização que deve ser seguida, tá? Então essa é a importância do plano de contas. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês e vou disponibilizar um plano de contas como modelo, tá? Importante também dizer que o plano de contas ele não é único para todas as empresas, tá? Então cada empresa tem o seu plano de conta específico. É claro que algumas contas são tradicionais de todas as empresas. Por exemplo, toda empresa ela tem uma conta chamada bancos ou caixa, porque toda empresa tem dinheiro ou tem dinheiro aplicado em banco, né? Essas contas são tradicionais, vão aparecer em todas as empresas. Mas, por exemplo, se você pegar uma indústria de automóveis e você pegar um hospital, elas possuem contas diferentes, talvez, em seu estoque. Então, por isso que o plano de conta de uma indústria não pode ser o mesmo de um hospital, porque ali existe estoques e existe algumas contas que são muito particulares ao segmento da empresa. Por isso que quem elabora o plano de contas vai ser a contabilidade da empresa, tá? E ela vai dar o direcionamento para que aquele segmento necessita. E o plano de contas, ele possui classificações, né? Essas classificações elas servem para identificar no plano um ativo, um passivo, uma receita, uma despesa. E nesse plano de contas, o importante é que ele possui códigos, né, referente à classe de cada conta. Por exemplo, aqui ó, nós temos um exemplo aqui, ó, dígito 1, dígito 2, dígito 3, dígito 4, dígito 5. Nós temos os grupos de contas, ou nós podemos falar que isso aqui são graus de contas diferentes. Como isso se dá, pessoal? Aqui tem um exemplo de uma estrutura de um plano de contas. Ó. Aqui eu coloquei já de cara aqui, ó, para ficar mais para frisar, não existe uma estrutura padrão, tá? A estrutura de cada empresa pode diferenciar. Geralmente ela tem essa característica aqui, mas não necessariamente tem que seguir esse padrão fechado. Quem vai determinar isso vai ser a contabilidade, né? Aqui é um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui o ativo que é 1. Ó. E debaixo do ativo nós temos 1.1, que é o ativo circulante. Então nós falamos que o ativo 1 é o primeiro grau.
Aí nós temos um segundo grau aqui, ó, que é o ativo circulante. E depois, debaixo do ativo circulante, nós temos 1.1.1, né, são 3 uns, que é disponível, que é um terceiro grau. E assim, então, esse plano de contas aqui, ele tem 3 graus diferentes. Tá? É igual no passivo aqui. Ó. No passivo são 2 graus. Passivo circulante é 2.1, 2.2 passivo não circulante e 2.3 patrimônio líquido. Então ali são 2 graus. Nas despesas a mesma coisa. Ó. Despesas é 3 e receitas 4. E nós temos um quinto que são as contas de compensações, que depois eu explicarei para vocês em outras aulas. Mas só que aqui o plano de contas ele está dividido praticamente nesses grupos: ativo 1, passivo 2, despesas 3 e receitas 4 e 5 contas de compensações. Tá? E dentro de cada grupo desse, nós temos subgrupos de contas. Né? Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem melhor como isso funciona. Né? Vamos para o modelo que eu deixei disponível para vocês. Esse aqui, ó, plano de contas, vai estar no site disponível. Nós temos aqui, ó, o grupo 1, que aqui nós temos o quê? O ativo. O 2, que nem coloquei no exemplo, ó, passivo e patrimônio líquido. 3 é o grupo do quê? De receitas. E 4 é o grupo de custos e despesas. Tá? Então, nesse plano de contas aqui, nós temos esses 4 grupos de contas aqui. E tem o grupo 5, que eu não coloquei aqui no exemplo, que nós não vamos usar neste momento. Mas é importante vocês verificarem aí, ó, que nós temos 4 grupos de contas diferentes. É o que estava naquele slide lá, ó, no esquema do slide. Esse aqui, ó. Inclusive, nessa, eu vou passar para lá, para ficar mais fácil. Ó. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui, ó. Primeira classe é o grupo de ativos, que é o dígito 1. Ele está aqui na transparência, né? Que é o primeiro grau. Aí nós temos o segundo grau aqui, ó. Segundo grau, vamos pintá-lo de verde, que é o grupo de contas que é o ativo circulante. E aí nós temos um terceiro grau, que é o disponível. 1.1, 1.1.1. E aqui nós temos 4 graus diferentes. Que aqui nós temos o quê? Disponibilidades. Que é 1.1.1.1, disponibilidades. E por fim nós temos o que aqui? As contas. Olha aqui, ó. As contas vão seguir o último grau de contas ali, ó. 1.1.1.2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5, que são isso aqui que pertence, essas contas pertencem ao quê? Ao grupo de disponibilidades aqui, ó. Que automaticamente disponibilidade pertence a disponível, disponível pertence a ativo circulante, e ativo circulante pertence ao ativo, que é a conta total. Né? E aqui nós temos que está dentro, ó, do segundo grau aqui, que é um outro grupo de conta, créditos e financiamentos a realizar. Ó. Ele estaria no mesmo grau de contas do disponível. E aqui, entre eles, nós temos também, ó, a conta clientes. E esse aqui é no mesmo grupo, ó, no mesmo grau de contas, esses aqui, ó, e impostos. Para que é feito dessa forma, pessoal? Para que possa ter uma forma mais lógica de agrupar essas contas e para que possa ficar melhor demonstrado a qual grupo cada conta pertence. Então aqui nós temos a conta principal, que é o grupo de ativos, e abaixo dele nós temos as ramificações, até chegar ao quê? Nas contas propriamente. Ó. Esse aqui é grupo de contas. Ó. Isso aqui são as contas. Ó. São as contas que serão utilizadas para a contabilização das ocorrências. Então nós temos aqui, ó, dentro de créditos realizáveis diversos, adiantamento de funcionários,
Quando é concedido o adiantamento no dia 20, lá a empresa oferece o adiantamento a funcionários. Utiliza-se essa conta aqui, ó, adiantamento de férias, adiantamento de 13º, adiantamento de viagem, adiantamento a fornecedores, são todos valores que são registrados nessa conta, que são um grupo de contas o quê? De créditos realizáveis diversos. Agora, quando a empresa vende a prazo para um cliente, ela tem o quê? Duplicata a receber e títulos a receber. E pertence ao grupo de quê? De clientes. Tá? E a mesma coisa, pessoal. Então aqui, ó, aí você vai descendo aqui, ó, ativo não circulante. Está no mesmo patamar do que? Do ativo circulante aqui, ó. Então nós poderíamos colocar esses dois aqui, ó, dentro do mesmo patamar. O ativo circulante e o ativo não circulante. E dentro do ativo não circulante, nós temos os outros grupos aqui, ó, como ativo permanente, imobilizados, investimentos e assim por diante. E no passivo segue a mesma ordem aqui, ó. Né? Nós temos aqui, ó, passivo, que é a classe principal, e nós temos o grupo. O grupo do quê? Que seria o segundo grau de contas. Passivo circulante, nós temos um outro aqui, ó, que é o passivo não circulante, que estão no mesmo patamar, ó, essas duas contas. E logo depois vem o que? As contas, propriamente, que são registradas. Ó, fornecedores, empréstimos, aluguéis. A empresa pegou um empréstimo no banco. Ela vai utilizar o quê? Essa conta aqui, ó, que é uma obrigação que ela contraiu. Né? E assim, ó, tem aluguel a pagar. É uma conta de passivo. E a mesma coisa, e nós temos os grupos aqui para baixo de passivos aqui, ó. E o patrimônio líquido. O patrimônio líquido também está no mesmo patamar de conta, de grau, do passivo circulante e passivo não circulante. Ó. Então, que ele é 2, 2.2 e 2.3. Certo? E seguindo as contas de resultados. Né? O que são as contas de resultado, pessoal? São as contas de receitas e despesas. Essas contas que eu estava falando com vocês, ó, são as contas patrimoniais. Ó, ativo, passivo e patrimônio líquido são as contas patrimoniais. E nós temos outro grupo de conta que é chamado contas de resultados. O que são as contas de resultados? Receitas, despesas e custos. Tá? Então aqui nas contas de receita, nós temos aqui, ó, receita, que é a principal, e logo abaixo dela nós temos receitas operacionais e receitas financeiras. Aqui é um plano de contas resumido, tá? Ainda poderia ter muitas outras contas aqui abaixo desse grupo. Tá? Coloquei isso aqui só para se tornar didático em sala de aula. Mas um plano de contas completo, com certeza eles terão várias páginas. Algumas empresas têm planos de contas que possuem mais de 150 páginas. Né? Por curiosidade, as empresas que vocês trabalham, se eles possuem contabilidade interna, vocês pedem para dar uma olhada no plano de contas da empresa. Vocês verão que para algumas empresas ela tem centenas de contas, que se for imprimir isso aí, dará umas 50, 60 páginas. Né? Então o plano de contas ele é extenso. Esse aqui que eu coloquei aqui é um plano de contas bem sucinto, somente para nós utilizarmos em sala de aula. Tá certo, pessoal? Esse aqui é uma aula explicativa do plano de contas. Esse plano de contas vocês devem baixar e, se possível, imprimir, porque tanto nesse bimestre quanto no semestre que nós teremos posterior, nós vamos utilizar. Durante os 2 anos, vocês utilizarão esse plano de contas nas próximas aulas de contabilidade 1 e 2. Tá ok? Uma boa noite para vocês e muito obrigado.